Bom, hoje o tema são mamíferos, aves e angiospermas do Mesozoico. Então, só de novo recapitulando, essencialmente o nosso foco agora está nessa partezinha da história evolutiva dos vertebrados. A gente vai trabalhar dos amniotas, mas dois grupos específicos, os mamíferos e as aves, segundo essa filogenia, faz parte dos répteis. Lembrando de novo que a gente está fazendo a simplificação da simplificação, falando dos padrões gerais e não das exceções. E olhando nessa figurinha aqui, a gente vai falar de um grupo de sinápsida, que são os mamíferos, e de um grupo de diápsida, que são as aves. Lembrando que a gente viu na aula passada que aves são, na verdade, dinossauros. São os dinossauros avianos e os dinossauros não avianos. E essa figurinha aqui, na verdade, ela não mostra o grupo dos mamíferos e das aves. Tem apenas uma setinha indicando mais ou menos a origem dos grupos. Mas os mamíferos são sinápsidas, são terapsídeos, nós somos mamíferos. As aves são dinossauros, que são arcossauras, que são diápsidas. E eu vou começar falando pelas aves. Então, quando eu penso em ave, eu penso em bico, eu penso em ovos, eu penso em penas e eu penso no voo. Assim, as primeiras coisas que vêm à mente quando eu penso em aves. E daí fica a pergunta, quem veio antes, o ovo ou a galinha? Bom, em relação às penas, aqui estão as aves. Então aqui são os dinossauros avianos e todo o restante dessa figura são outros grupos de dinossauros. As aves apresentam penas, mas na verdade a origem das penas é muito anterior à origem das aves. Nesse ponto aqui do cladograma já existem penas. É importante salientar que essas penas não são iguais às penas das aves modernas, mas elas já estavam presentes a partir desse ponto no cladograma. Então, é bem distante, de certa forma, das aves atuais. E como eram as primeiras penas? As primeiras penas eram estruturas bem mais simples que as penas atuais e elas tinham a função de regulação térmica. Esses animais, eles provavelmente eram endotérmicos e a endotermia exige, de certa forma, mecanismos de controlar a temperatura. Um mecanismo é o isolamento térmico. Então, as penas surgiram para uma função de isolamento térmico. Ao longo do processo evolutivo, elas vão se tornando mais complexas e, em um determinado ponto, elas têm adaptações particulares para o voo. Eu sei que o cachorro está latindo e que atrapalha o áudio, mas infelizmente esse cachorro late quase de forma aleatória e fica difícil regular essa variável. Mas enfim, aqui a gente observa, aqui é um momento mais antigo, aqui embaixo um pouco mais recente e o atual. Tendências evolutivas a gente observa nas aves. Então a primeira questão a ser salientada é que no início desse processo aqui ainda não é considerado uma ave, aqui é considerado... fechou. Falha técnica, pessoal, não vou parar aqui, dá mais trabalho parar do que continuar. Então, voltando para o ponto onde nós estávamos, tentando voltar ao ponto onde estávamos, pelo menos. Ó, agora o cachorro podia estar latindo, não está latindo, tá vendo como é a vida? Enfim, tendências evolutivas. Essa aqui é um dos fósseis mais antigos de aves que a gente conhece, Archaeopteris, e o que a gente observa é as primeiras aves, elas apresentavam dentes. As primeiras, em comparação que aves mais recentes, elas apresentam bicos. As primeiras aves tinham uma cauda longa e tem uma tendência à redução da cauda no processo evolutivo. Outra tendência evolutiva é a mudança, adaptações dos membros anteriores para a função do voo.
a Archaeopteryx já voava, mas a asa ainda não era nem sequer parecida em muitos aspectos às asas das aves atuais. E a gente observa também a formação da quilha do externo. Já tem um processo de fusionamento do externo ao longo desse processo evolutivo, e nas aves modernas a gente vê esse quilhamento que é fundamental para a ancoragem da musculatura associada ao voo. Aqui só para ilustrar o processo evolutivo do membro anterior, lembrando que essa figura mostra uma trajetória linear, simples, uma história hollywoodiana, e a evolução ela não segue um roteiro hollywoodiano linear, começo, meio e fim. Então aqui são alguns pontos nesse processo evolutivo, mas no meio dessas etapas mostradas tem um monte de variação, um monte de experimentos naturais. Mas o que acontece, grosso modo, é que há uma redução na quantidade de dedos, e nas aves atuais os dedos eles são reduzidos e as falanges são reduzidas, e esses dedos muitas vezes são fusionados ou parcialmente fusionados. Em relação a essas características que eu elenquei no começo, então bico, penas, asas, voos, é importante, o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é que isso é um processo, de certa forma, gradual. Não existe aves, 1, 2, 3, já agora as aves estão presentes. Então, o que a gente observa é que esses 3 grupos são considerados aves. Esses 3 grupos não são aves, mas a gente já vê em grupos não avianos a presença de penas. A gente já vê uma tendência aos membros anteriores serem adaptados ao voo. E aqui as 4 principais hipóteses que eu conheço para a origem do voo. Então, nesta aqui, basicamente a hipótese é a seguinte: os ancestrais das aves, eles viviam em troncos de árvores, viviam em áreas um pouco mais elevadas. Não necessariamente viviam o tempo inteiro, evidentemente, mas fazia parte do hábito deles subir nessas árvores, e eles capturavam as presas a partir desses pontos elevados, através do salto. E com a evolução da asa, esses animais conseguiam tanto saltar mais longe quanto corrigir eventuais erros no salto. Então, se você pula mais para a esquerda do que você deveria, com as asas você consegue regular, ajustar um pouco a mira, ou seja, a caça se tornou mais eficiente, e isso seria um benefício e uma potencial pressão para o desenvolvimento do voo. Outra hipótese, esta aqui, também envolve essa questão de caça, e esses animais eles caçariam saltando, por exemplo, pequenos insetos, e a presença da asa facilitaria eles tanto irem mais alto, quanto também ter um controle melhor na capacidade de captura do alimento. Outra possibilidade apresentada aqui é que esses animais, de novo, teriam esse hábito de subir em áreas mais elevadas, e eles usariam, o voo foi desenvolvido seja para deslocamento, seja para fuga, seja para forrageamento, de passar de uma árvore para outra. É muito mais simples, se você conseguir voar, evidentemente, passar de uma árvore para outra pulando, do que você descer até o solo, se deslocar até outra árvore e subir, mesmo que o solo muitas vezes tem muitos predadores. Então pode ser que esse animal estivesse aqui na ponta de um galho, vem um predador faminto e voraz aqui, e daí quando ele chega perto, esse indivíduo simplesmente pula de uma árvore para outra, capacidade que o predador não teria. Ou ele pode eventualmente simplesmente se deslocar de uma árvore para outra de forma eficiente, ou realizar o forrageamento. Ele está aqui, viu uma presa suculenta na outra árvore, em vez de ele descer quando chegar na outra já era, ele simplesmente pula de uma árvore para outra. E a última possibilidade, representada aqui, vai ficar para o próximo, porque além de tudo está cobrindo.